Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Podeis assentar. Flutuar nas promessas de Deus. E eu quero de início falar para você uma frase. Se uma pessoa não ouve conselho de Deus, não ouvirá de ninguém. De ninguém. O coração está obstinado ao erro, ela vai seguir o erro. Mas essa noite Deus quer trazer para você algo no teu coração muito bom, para que você venha flutuar nas promessas de Deus. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. No Salmo 106, 13. Não esperaram o seu conselho. Cedo se esqueceram das obras de Deus e não esperaram o seu conselho. No Salmo 106, 13. Ouvir conselho é algo assim muito bom. Eu lembro dos meus 14, 15 anos. Acho que mais cedo ainda, 13, 12. E eu passei um tempo assim ouvindo muito conselho. Depois eu me perdi. Eu conversava bastante com pessoas sempre de idade. Vi uma pessoa de cabelo branco, idoso. Eu ia até ele, ouvia as histórias dele. Ouvia aquela vida, o que aquela vida passou, o que aquela vida tinha para ensinar, o que aquela vida tinha para falar. E isso é muito importante, edifica muito o coração de um jovem. Porque uma pessoa, às vezes, na sua idade, ela pode ter experiência, mas não é assim normal. Sempre é melhor você ouvir alguém que já passou por alguma coisa e passou com sucesso. Um casal tem que ser orientado por outro casal, mas um casal que vive um casamento bom. Então aquele casal ali vai saber falar, vai ter exemplos. A idade, 50%, e se o casamento é bom, outros 50%. Aí sim, a pessoa vai ouvir de Deus coisas maravilhosas por intermédio dessas pessoas. Os mandamentos são conselhos de Deus. Em Provérbios 4:10, pode colocar também no telão, 4:10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então o Senhor, falando de conselho, da palavra dele, ouve, aconselhando, ouve, filho meu, ouve, filho meu. Veja assim como Deus, que tem os mandamentos, tem a ordem, a palavra dele é a última, é a final, ele diz, ouve, filho. De maneira assim humilde, de maneira doce, de maneira tranquila, ele pedindo para uma pessoa ouvir a sua palavra. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, não existe promessas, nós ficamos muito atrás de promessas, mas não existe promessa sem mandamento. São direitos e deveres e direitos. Existem deveres, amanhã você vai voltar ao seu trabalho, amanhã segunda-feira, no final do mês você vai receber o seu salário. Então tudo na vida da pessoa é assim. Quem não tem essa concepção não sabe o que é a verdadeira liberdade. Acha que liberdade é algazarra, que liberdade é confusão, que liberdade é ninguém mandar em ninguém, que liberdade eu sou o dono do meu nariz, faço o que eu quero. A vida não é assim. Não existe isso. Tudo tem que ter lei. E quando você participa de algo, nós vivemos no Brasil, e muitas pessoas, às vezes você está aqui no Brasil, e você não teve a oportunidade de sair ainda fora do país, mas você vai ter sim, para ver o que é um país de primeiro mundo. Um país de primeiro mundo, ele tem leis e leis rígidas. Quanto mais o país vai melhorando, quem mora aqui em condomínio sabe, condomínio, você paga a taxa de condomínio, e você não pode fazer o que você quer. Quanto mais o condomínio for elitizado, quanto mais o condomínio for elevado, seja de nível financeiro, seja de pessoas educadas, seja o que for, as leis são mais rígidas. E tudo na vida é assim. Quanto mais a universidade for melhor, a lei é mais rígida. Quanto mais tiver mais segurança que o Estado der, oferecer, a lei é mais rígida. Você vai ver que nos Estados Unidos tem pena de morte.
Tem pena de morte. Tem estados que um cigarro de maconha é livre, tem outros que não. Tem estado que é mais rígido. O estado mais rígido lá nos Estados Unidos é Connecticut, perto de Nova York. Todas as leis são fomentadas lá, é o lugar mais rígido que existe. Um cigarro de maconha dá prisão. Já na Califórnia, maconha é liberado. É Estados Unidos da América. Alguns estados têm leis mais fortes, outros não. E aí eles formam a América, 50 estados. Mas existem leis severas em alguns estados lá. E aí a gente observa uma civilização lá. Aí você vai ver Itália, França, Japão, as leis são rígidas. As leis são rígidas. Nós não podemos formar a sociedade. Deus, Ele tem várias promessas. Algumas pessoas falam 2.500 promessas, teologia. Outros vão até 8.000 promessas. Na verdade, não se sabe o certo o que é promessa e quantas promessas tem na Bíblia. Umas pessoas falam 2.500 promessas, outros falam 8.000 promessas. Mas não existe nenhuma promessa para se cumprir na vida de uma pessoa sem os mandamentos. Sem os mandamentos. Primeiro nós temos que nos posicionar. Quando você se posiciona diante de Deus da maneira que Ele quer, aí nós vamos sim ter direito a milhares e milhares de promessas na nossa vida. Aí Deus vai cumprir essas promessas. Querer só as promessas é querer o salário sem trabalhar. É ficar em casa sem fazer nada, que um dia isso vai acabar no Brasil, né? Que os funcionários públicos que trabalham não são responsáveis por esses marajás, que não fazem nada e ficam em casa recebendo salários altíssimos. E todo funcionário público, o que é que acontece? Termina de receber esse ônus, que funcionário público não presta, que funcionário público não trabalha, mas não é bem assim. Muitos trabalham sim, muitos dão duro e são honestos, são direito. Agora, ninguém pode chegar, eu vou ficar em casa e vou receber meu salário no final do mês. Eu quero as minhas promessas, mas eu não tenho nenhum compromisso com os mandamentos de Deus. Eu quero as minhas promessas. Deus me prometeu isso. Não, Deus não quer um exército de marajás. Deus quer um exército de servos e servas para ir para o céu. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Deus quer que você vá para morar com Ele, habitar com Ele. Precisa você sim ter um compromisso com Deus nos mandamentos dele, para assim você ter direito às promessas. Os mandamentos são conselhos de Deus, e Deus fala dessa forma: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida, em Provérbios 4:10. As promessas, vejamos agora promessas. É difícil falar em números. De qualquer forma, no Antigo Testamento, Deus promete, primeiro de tudo, que viria o Redentor. Lá em Gênesis 3:15, já existe uma promessa do Redentor, o Salvador, no início de tudo. Promete também o Espírito que recria, o Espírito Santo que recria, que faz uma nova vida na tua vida, que traz tudo novo na tua vida, o Espírito da promessa, o Espírito de Deus. Está em Jeremias 31, só faça anotar, 31, 34, Ezequiel 36, 26, Gálatas 3, versículo 1, a promessa do Espírito de Deus. Aqui são as promessas principais. A primeira promessa principal era do Filho de Deus, Gênesis 3,15. A promessa que o Espírito Santo viria. A promessa da salvação a outros povos. Não só a salvação aos judeus, mas salvação a todas as nações. Essa promessa também em Isaías 49:6, Zacarias 8:23. Outra promessa básica, o reino do Messias sobre a terra e a participação dos seus neste reino. E a ressurreição dos mortos. O reino de Jesus, os servos junto com ele e a nossa ressurreição, a vida eterna. Você pode ver isso em Daniel 7, Daniel 13:27, Daniel 12:28 e Zacarias 14:5-9. Digamos que essas são as principais promessas. E depois são contornadas por tantas promessas singulares, mas essas são as básicas. Que Jesus viria, que o Espírito Santo também viria, que teria o reino do Senhor sobre a terra, a salvação deste Rei Jesus, a nossa ressurreição e a nossa salvação.
Então são as promessas básicas. As outras promessas, todas elas são singulares. Promessa de você ter uma redenção financeira, promessa de você ser curado, promessa de você ter um bom casamento, promessa de os filhos serem a herança do Senhor. São várias promessas que tem na Bíblia para constituir a sociedade, para constituir a família e para constituir a sociedade em torno da família. Então, várias promessas. Promessa de inteligência, promessa de você ser um ser mais capaz, promessa de você prosperar, pagar dívidas, várias outras, mas são singulares. As promessas básicas eram a vinda de um Salvador, a vinda do Espírito Santo, o reino de Jesus ser estabelecido, existiam os servos dele e o reino dele aqui na terra e a nossa ressurreição. Ou no arrebatamento da igreja, ou nos mortos que ressuscitarão primeiro e depois os vivos, com o arrebatamento da igreja. Então o que é que acontece? Essas são promessas essenciais e depois as singulares. Agora, vamos flutuar nas promessas. O tema promessa é um elemento importante da teologia bíblica. As promessas divinas têm como objetivo primordial suscitar confiança humana na onipotência de Deus. Quando existe uma promessa, vai existir quem confie. E quem confia, vai confiar num Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Um Deus que pode tudo, um Deus que está presente em qualquer lugar que a Ele interesse, e um Deus que sabe todas as coisas. Então, a promessa dele vai instigar você a confiar, ter fé. Ninguém pode ter fé no nada. Ninguém pode ter fé. Eu não tenho fé no nada. Não, você tem que ter fé em alguma coisa. Então, as promessas de Deus levam o relacionamento dele e você. Você confiar nele, porque você confia nas promessas dele. As promessas são dele para você ter uma vida melhor, para ter uma vida abençoada, para ter uma vida cheia da graça do Senhor, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, para ter uma vida de conquista. Então, como agora flutuar nessas promessas? Como flutuar nessas promessas? Vamos ver. É por isso que algumas vezes encontramos em algumas passagens um juramento de Deus que confirma a promessa para sustentar a fraca confiança humana. Eu estou fraco. Eu leio essa promessa aqui e não confio tanto nela. Mas Deus faz o quê? Ele jura por si próprio. Veja em Gênesis 22, 16. Aqui agora nós podemos ler. Abra aí a Bíblia. Só foi a introdução. Agora vamos ler os textos. Gênesis 22, a partir do versículo 16. Vamos ver. Quando Deus faz algumas promessas com juramento. Ele jurando por Ele próprio. O que Ele vai fazer na vida daquele que crê. Amém, igreja? Amém. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste ao quê? A minha voz. Agora, observe esse texto aqui. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, no 16. Porquanto fizeste essa ação, não me negaste teu filho, teu único filho. Por mim mesmo jurei. Deus, Ele não vai encontrar. Às vezes a gente pode dizer assim: eu juro que eu vou te dar esse carro. Fulano aqui está de testemunha. Fulano aqui está vendo que eu estou fazendo esse juramento para você. Mas Deus não tem a uma pessoa igual a Ele, para Ele jurar. Fulano aqui é minha testemunha. Não, Ele jura por Ele mesmo. Eu juro por mim mesmo, Abraão, que eu vou fazer. Querido, Abraão, nesse momento aqui, os empregados dele, o que ele tinha, a esposa, um filho que foi da serva, porque Sara observou que não podia ter filho, e naquele tempo, filhos era segurança, porque precisava de soldados para lutar, o mundo estava sendo conquistado, terras sendo conquistadas. Então, se tinha um povo aqui, em feira,
Tinha um povo ali em São Gonçalo, e que não se falava, e que um tinha medo do outro. Então, filho homem significava soldados e guerreiros, para defender o pão de cada dia, para defender a família. Então a mulher não tinha isso assim naquele tempo de dizer: você não vai deitar com ninguém não, eu estou com ciúme, não, eu não posso gerar filho. Elas achavam que sempre o problema estava nelas. Deita com minha serva. E Abraão deitou e gerou um filho que foi... Quem foi o filho? Ismael, mas não era o Isaac prometido. Não era o Isaac prometido. E Abraão tinha tudo, mas não tinha esse filho. O filho dele e Sara. E Deus fez esse juramento. Essa ação que você fez agora, depois que você teve esse filho, você não me negaste ele. Depois que ele teve esse filho, que era o maior desejo de Abraão, era ter esse filho, ele teve com Sara, e quando Deus pediu esse filho, ele não negou esse filho. E Deus disse: por que tu não me negaste teu único filho? Eis que eu juro por mim mesmo. E nós estamos vivos aqui. Agora em outubro vamos fazer a nossa 5ª viagem a Israel, onde nós vamos e vemos toda a promessa de Deus cumprida. Jerusalém, Israel, o povo de Deus, tudo que Deus prometeu a Abraão está hoje na geografia da terra, do planeta que você vive, do planeta que nós habitamos. Israel existe, toda a promessa de Deus se cumpriu. Ele jurou por ele mesmo que de Abraão ia sair uma nação, e essa nação existe por causa desse ato que Abraão fez, de não negar o filho dele. Eis aqui, o Senhor me deu, o Senhor gerou esse milagre entre eu e minha esposa velhinha, e eu velhinho, esse filho foi um milagre. O Senhor quer? Tome de volta. Pois, quando Abraão não negou esse filho, a promessa, Deus jurou por ele próprio: eis que farei isso, isso, isso e isso na tua vida, Abraão. E assim, Deus tem as promessas para você flutuar. Abraão, quando está escrita essa promessa, se você tomar posse, ela vai acontecer na tua vida. Essa promessa foi para Abraão, e essa promessa hoje é o Logos de Deus para todo ser humano que crê nela. É o Logos de Deus, é a palavra de Deus para todo ser humano que crê nela. Então essa palavra aqui é para você, é para mim. Basta você ter fé como Abraão teve, porque Abraão teve uma fé tão grande que quando Deus disse: me dá o teu filho, ele deu o filho. Ele não olhou para nada. Esse filho, eu não podia ter um filho desse, só o Senhor que podia formar esse filho. Eu com uma idade avançada, minha mulher com a idade avançada. Ele creu na promessa de Deus, e porque ele creu, Deus fez ele flutuar. Ele fez: olha, flutue agora na minha promessa. Ande não pelo que você está vivendo, ande pelo que você crê. E Abraão passou a andar pela promessa da fé, a fé na promessa que Deus fez a ele, flutuando. O que é flutuar, querido? É algo que vai fugir do teu controle. O homem não flutua. Pela física, nós somos atraídos para o solo. Nós somos atraídos para baixo, para um eixo magnético que a Terra tem. E você tem que pisar, o seu peso tem que ir para o chão. Você não flutua. Só que quando o peso espiritual está muito grande na tua vida, e você não sabe o que fazer, a sua cabeça está assim, sabe, pesada. As coisas estão tão pesadas na tua cabeça, tão cheias na tua cabeça, que você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar. Você só tem que olhar para a promessa e flutuar nela. Eu vou andar não por mim mesmo, eu vou andar pelo que eu estou vendo, eu vou andar o que eu estou passando, sofrendo, esse sofrimento que não passa. Eu não vou andar por isso, eu vou andar flutuando nas promessas de Deus. Querido, setembro e todos os dias da tua vida, ande flutuando na palavra de Deus. Não adianta nada você se preocupar com aquilo que você pode fazer ou aquilo que você não fez. Adianta sim você ser um bom servo de Deus, querer ser um melhor servo a cada mês, a cada dia, servir mais a Deus. O que é que precisa ser ajustado na tua vida? O que precisa ser ajustado na minha vida é o meu casamento. Ajuste teu casamento. O que precisa se ajustar na minha vida são as finanças. Ajuste as suas finanças. O que precisa se ajustar na minha vida é que eu brigo com muita gente e não perdoo. Para com isso. Para com esse atraso de vida, confusão com pessoas, e que vai, cada confusão com um, com o outro, você já é propício a não perdoar. Imagine, era para não ter confusão com ninguém.
Eu tenho dificuldade de perdoar, eu não vou ter confusão com ninguém. É quase impossível você não ter confusão com ninguém. É quase impossível. Então, portanto, evite as confusões e aprimore o seu perdão. Perdoe, perdoe, perdoe 70 vezes 7, para que Deus, as portas do céu estejam abertas na tua vida. Não se prenda por causa de ninguém. Não se prenda porque alguém te ofendeu. Você não se prenda porque alguém não foi favorável a você. Libere essa pessoa e libere a si próprio e siga a sua vida, porque você muitas vezes fica ali preso naquilo ali. Então vá aprimorando sua vida para que você possa receber as promessas de Deus e flutuar nas promessas que Deus tem para você. Então Deus faz um juramento. Vamos ver um outro juramento em Deuteronômio 4:31. Deuteronômio 4:31. Outro juramento que Deus fez. Promessas com juramento, onde ele jurou por si próprio. Porquanto o Senhor teu Deus é misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. O Senhor já falando em outra época, em outro momento. Qual foi o pai desse povo? Abraão. Até hoje o povo de Israel chama o meu pai Abraão. O meu pai Abraão. Deus fez a promessa a Abraão e agora ele confirma por Moisés, em Deuteronômio, dizendo: eu fiz uma promessa com juramento a seus pais, aos seus antepassados. Eu fiz uma promessa com juramento. E a promessa com juramento: eu juro por mim mesmo que te abençoarei. Querido, você sabe que você pode orar dessa forma? Pegar isso aqui, esse versículo, esse texto, e dizer: Senhor, existem juramentos da tua parte a me abençoar. E eu estou disposto a ouvir a tua voz. Eu estou disposto a guardar a tua palavra. Eu estou disposto a fazer o que eu tenho que fazer. O primeiro passo que você tem que dar na sua vida é estar disposto a querer o que Deus quer. Nós pregamos uma mensagem aqui, eu acho que tem 2 ou 3 domingos, eu não lembro, sobre a forma que Deus, se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, existe uma forma, um formato. Você pega um computador, vai formatar. Você tem que formatar a sua vida da forma que Deus quer. A imagem e semelhança. Ou então você não é a imagem e semelhança dele. Ou então você não é filho dele. Porque filho de Deus obedece. Filho de Deus é obediente. Filho de um pai excelente. A Bíblia manda a gente obedecer e honrar os pais, independente do miserável que o pai pode ser. Meu pai é alcoólatra, meu pai é assaltante, meu pai mata, meu pai faz, acontece. Honre a seu pai. A Bíblia não diz para honrar pai bom. A Bíblia manda honrar pai e honrar mãe. Independente do que ele seja. É até uma forma de você salvar ele. Então, Deus é bom, Deus é pai, Deus é perfeito. Eu sou filho, querido. Deus vai parar os céus e a terra por causa de você. Deus vai fazer qualquer coisa por causa de você. Você tem que ter essa consciência: Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor, eu quero Ele. Agora esteja disposto. Mas eu ainda estou todo errado. A forma que Deus fez para mim não está me cabendo, não tem problema. Deus não vai mudar essa forma por causa de você, por causa dos seus pecados. Mas Ele vai gerar condições em você de você se ajustar nessa forma. Com uma mão na luva, aquela luva perfeita, e a mão que entra naquela luva perfeita, o tamanho perfeito, foi feito para você. A forma de Deus foi feita para você, na sua vida. Você vai entender a importância de você entrar na presença de Deus, viver a vida com o Senhor, viver a vida de Deus, a vida que Deus quer. Mas eu não consigo. Vai conseguir, querido. Nada é impossível para Deus. Diga quem está ao seu lado: você vai conseguir. Deus tem uma forma para conseguir. Deus tem salvo milhares e milhares de pessoas por aí. Pessoas que não queriam ouvir falar de Jesus. Pessoas que não queriam conta com a Bíblia. Pessoas que acham impossível. Que acham todos os evangélicos loucos. Por que povo louco é esse? Como uma pessoa pode viver sem tomar uma cerveja? Como uma pessoa pode viver com uma mulher só? Como uma pessoa pode viver sem ir para o carnaval? Você pensava assim, eu pensava assim. Que povo maluco, isso não existe, são os ETs. Cara, casar com uma mulher e ter uma mulher só a vida toda é louco.
Na minha mente não entrava, eu não queria nem ouvir falar. Não tem como isso. Hoje vivo com uma só esposa e sou feliz. Eu não queria, mas já existia a forma de Deus para a minha vida. E essa forma eu fui me encaixando. Deus propiciando a forma e eu me encaixando. Porque tem que querer, tem que ter o teu querer. Diga quem está ao seu lado, tem que ter o teu querer. Querer, diga agora, querer é poder. Se você quiser, você será o mais santo dessa igreja. Se você quiser, você vai ser o mais santo de Feira de Santana. Se você quiser, você vai ser o mais santo do Brasil. O que é ser santo? É ser separado para Deus. Você vai se separar para Deus. Cada ação da tua parte, você vai se separando para Deus, separando para Deus e vivendo o que Deus quer. E aí Deus diz agora não tem mais calo. O seu pé calçou o sapato que eu tenho para você. Deus não vai mudar esse sapato. E o seu pé não vai ser ferido, não vai ter calo, vai calçar que não vai ter dor nenhuma. Você pode andar 3 dias. Mas o sapato é novo, porque tudo novo é ser novidade, né? Depois o sapato fica macio, confortável. Por quê? Porque agora você entendeu que você precisa do Senhor e o Senhor tem uma forma para você. Quem pode aplaudir a Jesus? Olha que versículo, esse Deuteronômio. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará. Quem está se sentindo desamparado aqui hoje? Não precisa falar. Deus está dizendo para você, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Ele fez um juramento e ele não se esquece dessa aliança, desse juramento para gerações futuras. Até 1000 gerações eu os amarei porque guardaram os meus mandamentos. Até 1000 gerações, amém, igreja? Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da justiça. Não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Toda a língua. A palavra de Deus não volta, querido. Diga assim, a palavra de Deus não volta. Sabe aquela pessoa que você não dava R$1 pela salvação dela? Você viu a pessoa aceitar Jesus, viu ela vir na igreja um dia, 2, você disse assim, esse aí não fica firme não. Aquele juízo que tem dentro da gente. Esse aí, próxima festa, ele está lá na festa. Ele desvia. Os amigos vão ligar para ele, ele vai atender o conselho do amigo e vai para lá. E de repente você vê a pessoa firme. Ainda que a gente não tenha fé, Deus está olhando aquela pessoa como a gente não olha. A gente olha por ela, pelo que você viu ela fazer, pelo que você viu ela realizar, obras das trevas. Mas eu nunca coloquei isso na minha cabeça. Eu sempre penso o seguinte: eu fui pior do que qualquer pessoa. Quando você se coloca pior do que qualquer pessoa, você sabe que todas as pessoas em volta de você, Deus vai salvar. Se você se coloca assim, eu não fiz tanto não. Essa pessoa aqui fez tudo nessa terra, e ela não tem direito à salvação, e ela não vai se firmar. Querido, você vê a pessoa se firmar. Daqui a pouco você vê a pessoa batizar. Daqui a pouco você vê a pessoa dizer: bispo, eu quero ser obreiro. Bispo, eu quero estudar teologia. Bispo, eu quero ser pastor. Bispo. E você fica assim, boquiaberto com o agir de Deus na vida daquela pessoa. É assim que Deus vai agir na vida do teu pior amigo. Mas meu pior amigo é meu marido, é ele mesmo. Deus vai salvar ele, Deus vai salvar tua mulher, Deus vai salvar teus filhos, Deus vai salvar teu tio, tua tia, Deus vai salvar a ovelha negra da família. Eita Deus!
A ovelha negra da família é a que Deus mais quer, é a que Deus ama, é a que Jesus morreu por ela. Não te preocupes, só dê um bom testemunho que a tua rua toda vem para Jesus. Só dê um bom testemunho que os teus familiares vão vir para a igreja. Só dê um bom testemunho que os teus amigos vão vir para a igreja. Querido, o teu testemunho fala muito forte. Se você der um bom testemunho, onde você passar, você não vai deixar rastro, você vai deixar a porta aberta e a salvação de Cristo. Tem gente que passa num lugar, deixa um rastro sujo, imundo, né? Não, você vai deixar a porta aberta. Diga, eu vou deixar porta aberta. Por onde eu passar, as portas estarão abertas. Voltarei para aquele lugar e as portas estarão abertas. E quando as portas estão abertas, a porta da salvação é a principal. Se você der um bom testemunho, todo mundo está olhando ali. Que homem de Deus, que mulher de Deus, eu quero esse Deus, amém? Quem pode aplaudir a Jesus? Existem promessas na tua vida forte, querido. Em Hebreus 6,13, Hebreus 6,13, Novo Testamento, Hebreus 6,13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, quem achou, diga amém. Não tinha outro maior por quem jurasse. Como é? Às vezes você vai fazer um juramento, você vai chamar quem para ver aquilo ali? Você vai chamar uma pessoa de respeito, para ser testemunha. Uma pessoa de valor. Eu quero que você vá comigo em tal lugar, para você ser testemunha daquilo que eu vou conversar com aquela pessoa. Você vai chamar uma pessoa pior do que você? Você vai chamar uma pessoa pior do bairro, pior da cidade? Não. Você vai chamar uma pessoa de respeito. Que a presença daquela testemunha ali vai gerar confiança no que você vai falar. E o Senhor está dizendo o seguinte: quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem jurasse. Não tem outro maior do que eu, não tem outro Deus. Não, eu vou jurar por mim mesmo. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te e abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Olha aí. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Eu juro por mim mesmo. Querendo mostrar, acabou o problema, Abraão. Acabou o problema. Agora existe uma nação. Agora existe, você sabe quem é esse Deus e você sabe o que eu posso fazer. Não, você me deu seu filho, não tocou a mão no seu filho, e agora por esse ato que você fez, eu juro que eu grandissimamente te abençoarei. E eu abra o mapa ali onde você quiser e veja lá Israel. Veja Jerusalém. Quer ver no Google? Você vai ver. Eu não tenho condição de ir a Israel esse ano. Abra lá que você vai ver as ruas de Israel, as ruas de Jerusalém, as avenidas, as estradas. Você vai ver o exército de Israel. Você vai ver todo o juramento que o Senhor fez. Está lá naquela terra e está aqui nessa igreja. Porque por intermédio de Jesus, todos os povos tiveram direito à salvação. Todos os povos, é o reino do Senhor sobre a face da terra. Jesus foi para as nações, ide pregar o evangelho a toda criatura, e o evangelho chegou até aqui. Imagine, o evangelho sair de Israel, chegar aqui no Nordeste, Feira de Santana, nessa igreja. Milhares de igrejas agora nessa cidade estão ouvindo a palavra de Deus. Milhares de igrejas pelo Nordeste, milhares de igrejas pelo Brasil. Nessa hora agora, são milhões de pessoas ouvindo alguém trazer a mensagem de Deus. Microfone, uma pessoa falando e milhões ouvindo agora. Em vários recintos, em vários lugares. Desde uma igreja com 20 pessoas até igrejas com 10, 15 mil pessoas agora sentadas ouvindo a palavra de Deus. Só o Senhor é poderoso para fazer isso. E aí você às vezes pensa, não, Deus precisa de mim. Querido, Ele precisa de todos nós. Mas se você não se levantar, Ele levanta o teu vizinho. Mas que alguém vem, vem. Que alguém vai, vai.
O reino de Deus não para. O reino de Deus não vai ficar parado. Se é um soldado ferido, Jesus vai pegar um soldado mais forte e vai carregar o ferido. E nós estamos aqui para isso. Para pegar você, carregar você e dizer: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, porque Ele te chamou, Ele te buscou. Quantas pessoas assim: pastor, eu não estou com tempo de ser obreiro, porque eu consegui um trabalho, o trabalho está difícil. Eu digo: está certo, meu irmão, mas esse tempo vai vir em uma nova oportunidade e você volta. Eu vou parar por causa de um curso, eu vou parar por causa do emprego, eu vou parar por causa da faculdade, eu vou parar por causa disso. Minha criança que nasceu, um bebezinho, eu não estou dormindo. Não tem problema, esse bebê vai crescer. E daqui a pouco a pessoa vem e diz: bispo, o bebê está lá comendo arroz e feijão, parou de mamar, e agora eu quero trabalhar para Jesus, eu quero voltar. Amém, igreja? Eu parei porque fizeram isso comigo. Querido, eita, para com isso. Para com isso. Jesus não parou por nada. E Ele diz uma ordem: aquele que pegou no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Temos que olhar para frente. Você vai olhar para frente, Jesus vai ressuscitar o sonho dentro de você. E o sonho dentro de você não morre. Mas que você vai ser um líder de célula, vai. Que você vai ser um anfitrião de célula, vai. Que você vai ser um obreiro, vai. Que você vai ser um levita, vai. Que você vai cantar, vai. Tem uma moça aqui que quando subiu a primeira vez aqui, cadê ela? Deixa eu ver onde ela se encontra. Como é o nome dela? Me lembra aí? Ela ficava vermelhinha. Foi fazer uma prova em Salvador. Como é o nome dela? Não. Bia. Cadê Bia? Está aqui? Não está não? Nenhuma nem outra. A Bia ficava cor de rosa, vermelha, a pressão caía. Vou desmaiar. A Bia hoje pega o microfone aqui ministrando, cantando. Tomou curso de voz. Está uma cantora, sabe? De mão cheia para Deus. Hein? Ela estava aqui? Estava? Foi lá para dentro? Foi? Então, daqui a pouco ela aparece aí. Só que não fica mais vermelha, nem quando a gente fala dela. Ela fica na cor natural. Esse Deus é tremendo. Bispo, eu quero cantar, mas não consigo. Ela falando comigo e se tremendo. Eu não consigo. Eu digo: não, você vai cantar domingo. Não, eu não consigo não, bispo. E hoje a menina está aí, uma bênção na mão do Senhor. Todos nós passamos por isso, sabe? Mas você vai entrar na forma que Deus quer. Não vai entrar na pancada não, que fere. Não vai entrar na pancada, tá? O pastor vai pegar um martelo, vai bater para entrar na forma. Longe de mim fazer isso, está amarrado, em nome de Jesus. Eu só faço orar quando eu vou para o monte. Vou pegar uma sequência agora de 5 semanas direto no monte, né? A chuva não estava deixando, a estrada cheia de mato, cheia de problema. Hein, Bia? Aí quem vai cantar daqui a pouco é você, que é ao vivo, viu? Sem ensaio, viu? Aí o que é que acontece? A gente vai pegar uma sequência no monte e Deus vai abençoar, vai falar com a gente de forma tranquila. E eu sempre vou orando: Senhor, fulano não está na forma, ele engordou um pouquinho. Meu Senhor, faz um regimezinho nele, para que ele entre na forma. Daqui a pouco a pessoa chega: bispo, eu estou com gás, eu estou com vontade de trabalhar, eu quero ganhar alma, eu quero ganhar essa cidade toda. Bispo, estou eu aqui, eu voltei, bispo. E como diz a música do Roberto Carlos, né? Agora para ficar. Fique de pé e vamos adorar o Senhor. Eu voltei. Aquela música que tocou tanto no Brasil afora aí. Que Deus tenha misericórdia de Roberto Carlos, que ele encontre Jesus, que ele volte para Jesus, né? Que ele venha para Jesus agora para ficar. Vamos profetizar na vida dele isso. Mas queridos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem está feliz com o Senhor? Deus está ajustando tudo na tua vida, tá bom? Deus está ajustando. Diga assim: nenhum dos meus projetos vão parar. Está dando um tempo, mas o meu Deus vai tirar a poeira, a porta de bronze, o ferrolho de ferro, e Ele vai ressuscitar. Ele vai vir melhor do que antes. Deus que promete, porque Deus é que promete.
temos a certeza que Ele quer e pode cumprir as suas promessas. Quem quer flutuar nas promessas do Senhor? Tem promessa na tua vida que está parada, tá? Não tem problema. Às vezes foi um defeito seu, foi uma antecipação do tempo, foi alguma coisa da tua parte. O Senhor essa noite conserta e muda. Em nome de Jesus, meu Deus, encaixa esse projeto. Fecha os olhos agora, encaixa esse projeto, Senhor. Faz essa pessoa flutuar. Faz essa pessoa entender que porque parou, porque o tempo parou, mas vai acontecer. Faz ela entender, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, vai realizar esse milagre na vida dela. Meu Deus, se foi orgulho, o Senhor já mostrou que não adianta. Leva ela a ser humilde. Se foi, ó Deus, se ela apressou esse projeto, leva ela também a entender que o Senhor fala na tua palavra, que tem que se fazer conta antes de começar, para que não passe vergonha, ó Deus. E que um rei não pode ir para a guerra sem antes ver o soldado, o exército do outro rei que ele vai enfrentar. Ele tem que calcular. Por isso, Pai, em nome de Jesus, hoje, dia 1º de setembro, peça perdão a Deus agora. Em nome de Jesus Cristo, peça perdão a Deus. Esse projeto que foi, sabe, antecipado, que foi um orgulho, que foi um erro de cálculo. Meu Deus, esse projeto não está morto. Esse projeto não está morto na vida de ninguém.